Olá, tudo bem? Quem busca Deus em templos é escravo. Por que será, hein? Por que essas pessoas que ficam buscando Deus em templos de pedra, nas chamadas igrejas, elas são escravos, elas estão debaixo de escravidão, elas estão debaixo de maldição. Por quê? Como assim? Abra sua Bíblia e leia Salmo 122, versículo 1 ao 4. Salmo 122, do versículo 1 ao 4. Assim está no texto da Nova Versão Transformadora NVT. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Versículo 2. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. 3. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Olha o versículo 4, que prova que qualquer pessoa que sai da sua casa e vai buscar Deus num templo, chamado igreja, é um escravo. Todas as tribos de Israel, quantas tribos eram? 12. Ainda existem as 12 tribos de Israel? Não. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, para Jerusalém, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Então, quem é que recebeu o mandamento? Quem recebeu a ordenança? Quem recebeu como fala assim? A sentença de buscar Deus em templo? Através da lei. Não foram judeus? Não foram os judeus os que faziam parte das 12 tribos de Israel, que receberam o mandamento, os mandamentos, as leis? Não foram os estrangeiros, não foram gentis, não foram os não-judeus que receberam essas leis. Não. Quem as receberam foram os judeus. E por que, então, que um religioso, quando sai da sua casa para buscar Deus em templo, ele é um escravo? Assim está escrito em Gálatas capítulo 5, do versículo 1 em diante. Eu quero ler na Bíblia Viva 2002, tá? Esse texto bíblico você não acha por aí, nem na internet você acha ele, tá? Eu tenho ele porque eu tenho um aplicativo. Então eu quero ler para você aqui, ó. Bíblia Viva 2002, Gálatas 5, a partir do versículo 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Libertou quem? Paulo, porque Paulo era um israelita. Paulo era da tribo de Benjamim. Foi assim, Paulo dizendo, foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Olha aqui uma crase, para as leis e cerimônias judaicas. Veja que Paulo, há quase 2000 anos, falou isso. Paulo estava enaltecendo Cristo por ter libertado ele da escravidão das leis. E dentre as 613 leis, itens que compunham as leis de Moisés, estava a lei de buscar Deus, adorar Deus no templo em Jerusalém. E Paulo falou que ele foi liberto, ele foi resgatado daquela situação, daquela escravidão. Vou ler de novo aqui o versículo 1 de Gálatas 5. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, às leis e cerimônias judaicas. Versículo 2. Escutem-me, pois é sério. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Olha aqui que Paulo falou. No texto da NVT, preste atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Então, para você que busca Deus em templo, praticando uma obra que não foi direcionada a você, para você que busca Deus em templo, praticando uma lei que não foi dada a você, Cristo para você não está valendo de nada. O sacrifício que aconteceu naquele madeiro, para todas as pessoas que estão vivendo, buscando justificativas antes da cruz, a morte, o sacrifício na cruz não serviu de nada. A pessoa continua escravo, aí que o duro é isso, que é um escravo que a esse escravo não foi dado nem essa lei para seguir. Isso que é terrível. Os gentios não receberam lei escrita em pedra nenhuma.
Mas aí eles saem das suas casas, vamos ao templo, vamos à casa de Deus, adorar papai, buscar Deus. Buscando, praticando uma lei que não lhes foi dada. E você vai lá em Atos 17, 24 e 25, o próprio Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele foi apedrejado. Um dos motivos foi porque ele falou que os judeus que receberam as leis por intermédio de anjos e não as cumpriram, e que Deus também não habitava em templos feitos de pedra. Então, por isso, quem busca Deus em templos são escravos. É isso daí. Versículo 3. E vou repetir: qualquer um que tentar obter as boas graças de Deus por meio da circuncisão, das práticas judaicas, precisa obedecer sempre todas as outras leis judaicas, ou então morrer. Olha, 613 mandamentos foram dados aos judeus. Dentre elas tem um mandamento terrível. Por exemplo, se você falar de outro Deus, você tinha que ser apedrejado à morte. Um filho desobediente, o filho rebelde, deveria ser apedrejado fora do arraial até a morte. Está tudo aí, nessas leis. Então, olha, eu vou repetir: qualquer um que tentar obter as boas graças de Deus por meio da circuncisão, precisa obedecer sempre a todas as outras leis, ou então morrer. Versículo 4. Cristo é inútil para vocês se estão contando poder saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquelas leis. Vocês se privaram da graça de Deus. Olha no outro texto, na NVT. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça, do favor imerecido. Então, religioso, isso daqui não é uma crítica. Não pense você fala isso tirando um sarro, nos criticando. Claro que não. Eu não vou fazer um negócio desse. Porque um dia eu estive desse lado também. Mas a única verdade aqui está nos escritos bíblicos. Que um religioso, quando ele sai da sua casa para buscar Deus num templo, ele está praticando uma obra de Moisés, uma obra morta, uma obra que não existe mais, porque em Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei foi Cristo. Hebreus 2, 14 e 15, Jesus, quando morreu, ele deu fim, ele aniquilou o diabo, ele aniquilou a morte, a saber, o diabo. Quem era esse diabo? Quem foi esse diabo que Jesus aniquilou? O acusador. Quem era o acusador? As leis de Moisés. Matava e no versículo 15 ainda escravizava as pessoas, mantendo-as cativas em um cativeiro de trevas, de maldições. Então veja, você que sai da sua casa para buscar Deus num templo, além de escravo, você ainda é um maldito, você está debaixo de maldição. Porque o próprio Jesus de Nazaré ensinou a mulher samaritana, depois você dá uma olhadinha lá em João capítulo 4, versículo 20 ao 24, que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus falou que naqueles dias já tinha chegado o tempo, a época, que não era mais para adorar Deus no templo em Jerusalém, e muito menos buscar Deus nos montes. E o que é feito? O que são feitos dentro dessas chamadas igrejas? Não é totalmente o oposto disso? Eles não buscam Deus em templo, eles não vivem atrás aí de adorar Deus, de buscar a sarça ardente. Vamos fazer isso porque Moisés fez. Você não consegue enxergar um palmo do seu nariz que tudo isso que você pratica dentro dessas religiões é mentira, são maldições, são trevas, são enganos? Você não consegue entender isso? Seja mais sábio, seja mais perspicaz, procure entender as coisas, procure ler, procure pesquisar. Não fique assim, igual um cavalo, um jumento que usa tapa porque não pode olhar nem para a esquerda nem para a direita. Só olha ali, só olha na frente, só olha, não busca novos horizontes, não busca novos ensinamentos, fica nas trevas. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você aí, e se você acha que foi útil para você, você acha que pode ser útil para alguma pessoa, curte, comenta, coloca algum comentário, e se você não é inscrito, se inscreva aqui, tá? E ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o seu parente, com o seu
pastor, com o seu padre, com o seu professor da escolinha dominical, com o professor da primeira comunhão, da quaresma, da sextésima e por aí vai, tá bom? Então vou deixar para você um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.